Repita comigo, expandindo. Repita comigo, expandindo. Só que aí você vai dizer, a minha fé. Mais uma vez, expandindo a minha fé. Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. Tem uma palavra do Senhor para nós hoje. Versículo 2 ele diz: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme bem as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para o que, amados? Para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Diga comigo, glória a Deus. Amados, esse texto da palavra é uma ordem para expansão. Segundo, essa ordem de expansão é uma ordem para a conquista, pois ele diz, alargue o lugar da sua tenda. E eu quero que você entenda esse lugar da sua tenda hoje como seu coração, pois é no seu coração aonde o Espírito Santo de Deus habita. Diga comigo, o Espírito Santo habita em meu coração. Portanto, eu quero que você entenda que você precisa expandir esse lugar, expandir o seu coração, expandir a sua fé. Ele diz bem assim, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, ou seja, a palavra está falando aqui sobre expansão e consequentemente sobre o que, irmãos? Conquistas. E eu quero que você entenda hoje à noite que conquista é a vontade de Deus para a sua vida. Diga comigo, glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Às vezes nós temos um pensamento medíocre, um pensamento que às vezes foi colocado em nossa mente de uma forma errada pela religião, como se a conquista não fosse a vontade de Deus para nós, como se Deus só se importasse com a nossa vida espiritual, como se Deus não se importasse que nós conquistássemos mais nada nessa terra, a não ser a salvação. A salvação é tudo, e sem a salvação, ainda que você conquiste tudo, você não tem nada, não é verdade? Mas também nós precisamos conquistar nessa terra coisas que se estendem como benefícios da nossa salvação. Quantos podem dizer amém? Então é a vontade de Deus que nós possamos expandir e conquistar. E a ferramenta que Deus usa para essa expansão não é nenhuma outra senão a fé. E você está na palavra da fé. Diga comigo, palavra da fé. Diga, é um lugar aonde eu sou constantemente encorajado a viver pela fé. E quando a Bíblia fala sobre fé, Deus não brinca sobre o assunto sobre fé. Pense no assunto que na Bíblia ele é recorrente, é o assunto sobre o que, irmãos? Sobre fé. É um assunto sobre fé. Gálatas 3:11 diz que o justo viverá pela fé. Romanos 1:17 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradarmos a quem, irmãos? A Deus. E se nós andarmos nessa vida sem fé, nós não vamos conseguir agradar a quem? A Deus. E se você não agrada a Deus, pense numa vida fracassada, é a vida que você vai ter por não agradar a quem? A Deus. Então fé é um assunto recorrente na Bíblia e é um assunto recorrente nessa igreja, porque nós entendemos como palavra da fé o lugar que o Senhor nos deu para realmente ensinarmos ao corpo de Cristo, à igreja, a mensagem da fé. Eu fui pregar esse ano na igreja em Brasília, aliás não foi Brasília, foi no estado de Goiás, na cidade de Valparaíso. E lá eu estava com a pastora Sandra e com o jogador Leno, naquele culto na igreja. E eu cheguei naquela igreja batista e eu fiquei até acanhado
com a mensagem que eu ia pregar na igreja, porque era uma mensagem sobre fé e milagres. Mas a igreja, uma igreja batista. E quando eu vi a igreja batista, eu não conhecia a igreja, nem o pastor pessoalmente. Eu até fiquei um pouco assim, eu disse, ai meu Deus do céu, eu estou numa igreja batista. E aí Sandra disse assim para mim, Jair, você está numa igreja batista, tipo assim, seja um pouco mais acomedido, seja um pouco mais, pegue mais leve na mensagem, porque você está numa igreja batista. E eu olhei todo aquele cenário do louvor, da liturgia do culto, embora fosse uma igreja batista renovada, mas ainda carregava algumas tradições. E eu então olhei para tudo aquilo e de repente eu falei, rapaz, eu trouxe uma palavra hoje de fé e milagres. E uma palavra de vibração, eu falei, eu acho que eu vou pregar realmente é outra coisa. E aí o homem começou a reinar, o homem, não é? Interior. E eu comecei de repente a folhear minha Bíblia, folheando a Bíblia, vendo uma outra mensagem, passando no radar do Espírito, o que eu realmente deveria pregar. E eu fiquei naquele tempo orando em línguas, e de repente o Espírito Santo saltou no meu coração uma palavra e disse bem assim, você vai pregar a palavra da fé, porque é essa palavra que você tem em seu coração, e essa palavra que eles precisam ouvir nesse lugar, eles precisam da mensagem da fé. E eu falei, glória a Deus, então é isso que eu vou pregar mesmo. E eu então permaneci com a palavra que eu tinha para aquela noite, e quando eu comecei a pregar a palavra, a igreja se entregou profundamente naquela noite na palavra. E quando eu fiz o apelo para ir à frente, para receber os milagres naquela noite, foi algo extraordinário. Mais da metade da igreja veio à frente para receber imposição de mãos, receber oração. E por 2 vezes eu quis encerrar o culto, e eu passei a palavra para o pastor para encerrar o culto, e ele falou, não encerre, está bom demais, continue fluindo, vai ser uma bênção. E eu, pastor, já posso encerrar? E ele, não, continue orando, está uma bênção. E foi um derramado de Deus naquela igreja. E quando acabou o culto, o pastor falou então publicamente, eu gostaria muito de ter o pastor Jairzinho aqui novamente, no mês de abril, no nosso aniversário da nossa igreja. E aí, só que era o mês do meu aniversário, e teria a programação que Sandra já havia organizado em família. E aí depois ela falou, e o pastor, não vai ser possível estar nessa data, e marcamos uma nova agenda para esse ano ainda. E ele falou, agora eu quero uma conferência de fé e milagres. Amém? Então essa é a palavra da fé que nós carregamos, é essa palavra que nós temos em nosso coração. Então, amados, você está num lugar maravilhoso para edificar a sua vida. Quantos podem dizer amém? Você recebe as ferramentas, porque a fé é essa ferramenta que move o poder de Deus. Eu costumo dizer que a fé é como aquela máquina. Vocês já viram aquela máquina? Ela chama aquela retroescavadeira, aquela máquina que ela tem aquela mão que ela vai lá assim naquele paredão de terra, não é? Ela vai lá em cima e faz o quê? E ela dá aquela bocanhada e traz para baixo a terra. Ele novamente injeta aquele braço, vai com a máquina lá em cima e ela coloca a terra novamente abaixo. Essa máquina é chamada uma retroescavadeira. E eu costumo definir a fé como essa máquina. Ela vai no reino espiritual e traz a manifestação tudo aquilo que é nosso para essa terra. A Bíblia diz em Efésios 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, eu já sou abençoado. Diga, eu já tenho a bênção na minha vida. Olhe só no Velho Testamento, quando Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus por ordem do rei Balaque, qual foi a palavra que o Senhor disse para Balaão por 3 vezes? Você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Esse povo é abençoado e você não pode amaldiçoar. Contra Israel não vale encantamento, porque sobre eles está a bênção do Senhor. Você não vai amaldiçoar esse povo, pelo contrário, você vai abençoar esse povo. E aquele agoreiro, ao invés de lançar a maldição, ele começou a fazer o quê? Foi a abençoar o povo de Deus. Isso, irmãos, no Velho Testamento. Imagine na Nova Aliança, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, e ninguém pode neutralizar isso. Quantos podem dizer amém? Diga, ninguém pode neutralizar isso. Diga, essa é a verdade. Diga, esta é a verdade de quem eu sou em Cristo Jesus.
Então a fé é esse elemento, é essa ferramenta espiritual que traz o poder de Deus para essa terra, quebrando com todo jugo, quebrando com toda a opressão, quebrando com toda a escassez, removendo todas as doenças, todas as enfermidades. Pastor, isso é verdade? É verdade. Nós temos provado, irmão, dessa verdade. Quantos podem dizer amém? Essa é a verdade. A fé, ela atrai o poder de Deus para quebrar com toda a mazela à sua volta, para quebrar com toda a circunstância à sua volta, para remover toda a barreira à sua volta. Ah, pastor Jair, mas eu estou há tanto tempo na igreja e eu nem vejo isso acontecer na minha vida. Oh, meu amado, então você realmente não está fazendo um bom uso da ferramenta que você tem. Não é verdade? Não é verdade? Eu posso entregar para você a melhor ferramenta dessa terra, para qualquer área que você queira exercer ou executar, mas se você não fizer um bom uso da ferramenta, vai acontecer o que, irmãos? Vai acontecer o que? Não vai acontecer nada. Não é verdade? Se você não fizer bom uso. E às vezes as pessoas, elas têm às vezes eletrodoméstico em casa, até um celular. Por exemplo, eu tenho esse telefone aqui, que é um iPhone, que eu não sabia de uma função que ele tem. Eu não sabia. Eu não sei se os outros Androids também têm, mas o iPhone tem uma função. Por exemplo, quando eu estou no carro, ou até mesmo no avião, se eu começar a teclar, é uma questão de minutos, eu começo a passar mal. Minutos. Se eu estiver no carro, começar a escrever ou ler alguma mensagem, daqui a pouco começar a me sentir mal, dá aquela coisa desconfortável, fico tonto, a cabeça dói. E eu não sabia que no iPhone tem uma função, que quando você aciona essa função, ela libera uma configuração em os pontos. E essa configuração desses pontos faz com que o seu cérebro, enquanto você está dentro do carro, mexendo, seja acionado. Você mantém os seus olhos na mensagem que você está passando, mas uma outra parte do seu cérebro está agora fixo, olhando para aquelas bolinhas, e você não fica desestabilizado. Olha só. Olha só. Isso é o que, irmãos? É uma ferramenta disponível aonde? No telefone. Então, se eu não uso a ferramenta que eu tenho, eu posso continuar o quê? Não usufruir do benefício dela. A mesma coisa é a fé. Diga, a fé, diga, é uma ferramenta que move o poder de Deus. Amém? E esse é o poder de Deus que faz com que a sua fé se expandindo, você vai operar cada vez mais num poder maior. Por isso que a fé, ela é como um músculo, e os músculos se expandem, sim ou não? Sim. Ora, diga aquelas pessoas que fazem academia e que tomam os suplementos, então vocês vão vendo como os músculos vão fazendo o quê? Vão se expandindo. A mesma coisa é a fé, ela se expande, e quanto mais a sua fé se expandir, mais alto vai ser o seu nível de poder que você vai operar, não só através de você para outras pessoas, mas para ser benefício para a sua própria vida. Diga, eu quero, amém? Só que as pessoas muitas vezes elas pensam que essa questão dessa liberação da fé na vida delas é algo que vai acontecer com uma imposição de mãos. Ah, pastor, o senhor pode orar por mim para minha fé aumentar? Ah, pastor, o senhor pode orar por mim para minha fé aumentar? Então elas pensam que se eu fizer uma oração por ela, a fé vai fazer o que, irmãos? Vai aumentar. Não, não acontece isso. Tem como eu fazer uma oração para que os músculos de alguém aumentem? Tem? Não tem. Cadê? Vem cá você, Vinícius. Infelizmente é você, meu filho, como exemplo. Não se sinta humilhado não, tá? Mas olha para isso aqui, irmãos. É brincadeira. Mas olha só. Aí eu vou orar para Vinícius. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que se expanda os músculos de Vinícius. Vai adiantar fazer o que, irmãos? Vai adiantar. Ele vai continuar assim a vida toda. Não é verdade? Não é verdade? Não vai adiantar nada. Não vai expandir os músculos dele. Mas se ele entrar na academia, o negócio muda.
Sim ou não? Sim ou não? Então, ficou a dica já, amém? Eu não vou nem trazer Henrique aqui na frente, Henrique, tá? Para comparar, para não humilhar mesmo, viu? Mas repare só. Se ele entra na academia, ele vai ter muitos, o que, irmãos? Equipamentos. Mas se ele for só na academia e não exercitar, não vai acontecer o quê? Nada. É por isso que a nossa fé, ela precisa fazer o que, irmãos? Se expandir. Mais uma vez, repita comigo, diga, a expansão da minha fé, diga, vai me levar a novas conquistas. Quantos querem ter novas conquistas na vida aqui? Quantos querem ter novas conquistas? Só que ao invés das pessoas expandirem a sua fé, elas pensam que essas conquistas vão chegar na vida delas automaticamente. Tipo assim, é eu pedindo e Deus me dando. É eu pedindo e Deus o quê? Me dando. É eu pedindo e Deus o quê? Me dando. Irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até mesmo aquilo que você pede, ele diz, aquilo que você pede, você deve fazer o quê? Marcos 11:23, quando você pede, creia que o quê? Que recebeu, não é automático. Ele diz, você pede, creia que recebeu. Esse crer é aonde entra o quê, irmãos? A sua fé. Você pede e crê que recebeu, não é algo que, irmãos, automático. Eu pedi e o quê? Eu recebi. Eu pedi e eu já recebi, já se manifestou. Eu nem precisei de fé. Não é assim que funciona. Diga comigo, a minha fé, diga, ela precisa se expandir. E, irmãos, à medida que a sua fé vai se expandindo, aí sim você vai se apropriar daquilo que já é seu. A questão não é que você vai expandir a sua fé para você conquistar aquilo que Cristo não conquistou por você, porque isso seria uma aberração doutrinária, até uma heresia. Mas na verdade não, você vai expandir a sua fé para conquistar, tomar posse daquilo que já é seu. Quantos podem dizer amém? Abra comigo sua Bíblia em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, veja comigo, por favor. Olha o que ele diz. Cristo fez o que, irmãos? Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu de que, irmãos? Da maldição da lei. Quando se tornou o que, irmãos? Maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em que, amados, no madeiro. Eu pergunto para vocês, Cristo vai ser crucificado pela segunda vez? Ele já foi. Diga assim, diga, Cristo já foi crucificado. Então, como ele já foi crucificado, nós já temos direito aos benefícios da redenção. Amém? E quais são os benefícios da redenção? Cura divina. Cura é um benefício? É. Salvação é um benefício? É. Prosperidade é um benefício? É. Uma vida plena no Espírito é um benefício? É. Ele já fez, ele já sofreu por nós. Ele já foi em nosso lugar. Ele já foi maldito em nosso lugar. Então agora a questão é você receber. Por isso que Romanos 5,17 diz que os que recebem de Deus a imensa provisão da graça, Romanos 5,17, e a dádiva da justiça farão o que, irmãos? Reinarão em vida. Ele não diz bem assim, aqueles que conquistam a graça, aqueles que conquistam a justiça. Não, Cristo já conquistou para nós. Por isso que ele diz, aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva de que, irmãos? Da justiça. Reinarão em vida, através de quem? De Jesus. Repita comigo, a vontade de Deus é que eu reine em vida. Mais uma vez, a vontade de Deus é que eu reine em vida. Irmãos, eu quero que vocês saiam daqui hoje com a sua mente saturada com essa verdade.
a verdade de que a sua fé precisa se expandir, e quanto mais ela se expandir, mais você vai conquistar, vai usufruir daquilo que já lhe pertence. Olha o que a palavra diz, irmãos, que recebem a dádiva da justiça. Você não tem que fazer mais nada para ser justo. Tem que fazer alguma coisa para ser justo? Não. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele em quem? Em Jesus, fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Nós já somos justiça de Deus. Diga aleluia. Eu já sou justo. Os que recebem de Deus a provisão da graça, a graça de Deus é para nós, irmãos. Ele disse: reinarão em vida. Então, reinar em vida, irmãos, é contraditório você pensar em reinar em vida e ao mesmo tempo viver em escassez. É contraditório você pensar em reinar em vida e ao mesmo tempo viver doente, preso numa cama com enfermidade. É contraditório. Isso não é reinar em vida. Você não vai ver ninguém reinando em vida com essa condição. As pessoas que reinaram em vida, inclusive Jesus, eles viveram por cima das adversidades. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Quer dizer que Jesus não passou por nenhuma situação difícil? Passou ou não passou? Mas aquilo abateu ele, derrotou ele passou fome, ele estava lá morrendo de fome. Não, o único tempo que diz que ele teve fome foi aquele tempo deliberado em Lucas capítulo 4, quando ele decidiu entrar em jejum, em oração. Mas não foi uma fome por falta de nada, foi por um momento intencional de jejum. Jesus, ele era provido por tudo, e no momento em que alguma coisa faltava, ele liberava a sua fé, acionava o poder de Deus, e o milagre se manifestava. Quantos podem dizer amém? Por isso que na sua oração ele diz: Pai, seja feito, ensinando os discípulos a orar, a sua vontade, aqui na terra, como ela é aonde, irmãos? Nos céus. Nos céus não tem crise. Quantos podem dizer amém? Nos céus não tem falta. Quantos podem dizer amém? No céu não tem tempo ruim. No céu não tem tempo ruim. Quantos podem dizer amém? Ele: seja feita a sua vontade na terra como ela é aonde? Nos céus. Não é pensando assim: eu vou viver melhor quando eu chegar no céu. Ai, Senhor, que vida atribulada é essa? Me leve logo daqui. Se você pensa assim, meu irmão, você está distante da realidade da fé. Porque o Senhor quer que você viva bem todos os dias da sua vida aqui nessa terra. Ele quer que você reine em vida. Quantos podem dizer amém? Então, você deve se apropriar dessa verdade, dessa palavra. Deixe com que a sua fé trabalhe, com que a sua fé se expanda. E quando a sua fé se expande, 3 coisas acontecem. E eu quero que você guarde muito bem essas 3 coisas hoje. Diga: eu vou guardá-las. Diga: eu vou guardá-las. Primeiro, nós nos tornamos mais resistentes nos tempos difíceis. Lembra daquela frase que eu sempre digo aqui, mas eu quero saber quem lembra dessa frase agora. De Joyce Myers. Sobre dificuldades. Quem lembra? Ela diz bem assim, Joyce Myers. Quem sabe quem é Joyce Myers? Quem sabe quem é? Levante a mão, quem sabe quem é. É por isso então, ninguém sabe quem é, não vai saber nem quem é a frase. Bota lá na internet depois. Ministração de Joyce, J-O-Y-C-E, Joyce Myers. Bota lá. Pregadora extraordinária. Vários livros sobre o poder da mente, sobre eu e a minha boca grande. Mas não é de ser linguaruda, não. É de não saber usar certa a confissão da palavra. Escritora extraordinária sobre liderança. Tem um ministério poderoso nos Estados Unidos. A frase que ela diz é bem assim: Senhor, não me dê cargas mais leves, mas sim ombros mais fortes. Repita comigo: Senhor, não me dê cargas mais leves, e sim ombros mais fortes. É isso. Às vezes quando a gente
é atribulado com um problema. Ao invés da gente deixar com que a nossa fé seja o que, irmãos? Esticada naquele problema, que você dê passos de fé mais ainda o que? Ousados. Nós estamos fazendo o quê? Nós recuamos. Ai, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Ah, vai acabar quando isso? Deus, não aguento mais, não aguento mais. Irmãos, eu sei que Paulo diz que nós temos que tolerar os fracos na fé, mas às vezes dá nos nervos você ver pessoas falando esse tipo de coisa. Pergunte a esta minha amada ali, o dia que ela me ouviu dizer essa frase, Senhor, não aguento mais. Pergunte a ela. Você lembra, minha amada? Você lembra? Eu não aguento mais. Sandra, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ah, então o pastor vive no paraíso. É isso? O pastor não passa por adversidade. Ah, se ele passasse. Você não sabe da minha história então, não é? Porque eu já passei e passo. Mas todas as vezes que a tribulação ou a prova aumenta, ou a adversidade aumenta, eu dou espaço para que a minha fé possa se expandir. Quando falta dinheiro, eu oferto mais ainda. Quando o diabo quer me fazer com que eu não cuide das pessoas, ou ame as pessoas, por alguma decepção, eu vou contra qualquer sentimento e faço ações para mostrar para o diabo que eu não estou de brincadeira, nem estou me intimidando com aquilo que ele está fazendo. Eu faço mais ainda. Eu não desisto. Jesus, ele vivia assim, irmãos. E nós nos inspiramos nele. Quantos podem dizer amém? Nos inspiramos nele. Jesus, ele não ficava na hora das acusações, na hora que o diabo se levantava, que os fariseus, os religiosos se levantavam. Ele não ficava em crise, não. Poxa, quem é que eu sou, né? Com crise de identidade. Não. Ele sabia muito bem quem ele era. Amém? Quando a circunstância apertava, imagine naquela multiplicação dos pães e dos peixes, quando ele estava com os discípulos, disse assim: olha para essa multidão. E os discípulos deram um diagnóstico natural e disseram o que para ele? Senhor, manda esse povo embora, senão eles vão desfalecer pelo caminho. Nós não temos o que fazer, é muita gente. Aí ele diz o que para os discípulos? Rapaz, vocês têm razão, o negócio está feio. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Foi o que ele disse para os discípulos: manda o povo sentar. Vamos fazer o quê? Manda o povo sentar. Faça grupos. O que é que vocês têm? Alguns pães. E o que mais? Alguns peixes. Misericórdia, Deus. Vou fazer o que com isso? Foi isso que ele fez? Muitas pessoas fazem assim. A pessoa recebe o salário e fala: misericórdia. Olha o que entrou na minha conta. Misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Vou fazer o que com isso, com esse dinheiro? Vou passar um mês como? Deus tenha misericórdia. Como se Deus estivesse impondo aquilo sobre a vida dela. Não é verdade? Não é verdade? Deus tenha misericórdia, como se Deus tivesse o quê? Impondo aquilo para ela. Jesus fez isso, irmãos. O que foi que ele fez? Ele deu graças. Diga, ele deu graças. Ele deu graças. E fez o que, irmãos? E esticou a sua fé. Ele deu graças, orou e disse: começa a distribuir para as pessoas. Faça isso. Deixe a sua fé se expandir. Quando vier uma adversidade, você não vai louvar a Deus: obrigado, Senhor, por essa dor de cabeça. Não. Mas você também não vai murmurar: misericórdia, dor de cabeça. Não. Mas, Senhor, obrigado pela sua cura, provisão de Cristo para a minha vida. Obrigado, eu sou curado. Louvado seja Deus. E se alegre em Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, quando a sua fé se expande, você se torna mais resistente diante dos problemas. Aí as pessoas não vão entender do seu lado, vão parecer que você vive o quê? Em outro mundo, não é verdade?
porque é assim que devemos ser. E eu pergunto para vocês, de fato, vivemos em outro mundo ou não? Sim ou não? Sim. Nós somos o que? Seres o que, irmãos? Naturais, carnais ou espirituais? E esse mundo é um mundo espiritual ou é um mundo carnal? Natural. Natural. Então, de fato, vivemos aonde? Em outro mundo. Eu gosto de uma versão da Bíblia que se refere a Jesus como aquele que veio do céu. Diz que Adão foi aquele que veio da terra, mas Jesus, o segundo homem, foi aquele que veio do céu. Um homem celestial. Diga comigo, diga, eu sou uma pessoa celestial. Diga, eu de fato não sou dessa terra. Diga, eu não sou desse mundo. Mais uma vez, diga, eu não sou desse mundo. Diga, eu sou do céu. Colossenses 3 diz, pense nas coisas do que, irmãos celestiais, da onde vocês são. Pois a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é onde, irmãos? Nos céus. Se você é um cidadão do céu, eu quero dizer para você que nada nesse mundo deve lhe afetar. Quantos podem dizer amém? Nenhuma escassez pode lhe afetar, nenhuma tribulação pode lhe afetar, nenhuma dor pode lhe afetar. Qualquer adversidade que se levantar, você tem que falar, Senhor, eu estou com a minha fé pronta, fervendo, para lidar com essa circunstância. Amém? Amém? E aí a segundo benefício, é que a sua mentalidade, ela se fortalece. Você fica uma pessoa forte emocionalmente. Sabe o que é uma pessoa da mente forte? É o oposto de uma pessoa da mente fraca. Mas nós temos tantas pessoas que são fracas, o que, irmãos, da mente. A pessoa fraca da mente, basta ela ler um diagnóstico médico para já se entregar e aceitar o diagnóstico médico como uma verdade sobre a sua vida. É ou não é assim? Ela já começa a pensar na morte, já vai comprar até o plano de funerária. Já começa a pensar na morte, já começa a se ver no caixão. Já começa a pensar quem vai estar e quem não vai estar no enterro. E já começa a ficar até com raiva daqueles que não vão para o seu enterro. E aborrecida com aqueles que não deveriam ir, dizer assim, veio só para me ver no caixão. Vai ficar até com raiva. Veja que mente. Uma pessoa com a mente, o que, irmãos? Fraca. Se houve um murmúrio de demissão no trabalho, já começa a pensar, e agora vou perder meu emprego, e agora vou perder meu emprego, o que é que vai ser de mim? Vou pagar com as minhas contas, e as minhas contas já começa a ficar com medo, em pânico, porque está se ecoando na empresa que vai fechar, que vai vender. Isso pode acontecer, as coisas desse mundo podem se abalar, mas aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você fala, o Senhor é a minha justiça, o Senhor está comigo no meu trabalho, o Senhor é a minha provisão. Se qualquer coisa acontecer neste lugar, outra porta Ele faz o que, irmãos? Ele abrirá. Deus, eu confio no Senhor, é Ele quem é a minha provisão. A provisão não é a empresa, não é o governo, não são pessoas. A minha provisão vem de que, irmãos? Do Senhor. Isso é uma pessoa com a mente, o que, irmãos? Forte. Uma pessoa fraca mentalmente. Qualquer coisa, qualquer tempo que mude à sua volta, o medo já entra, a ansiedade já entra, a angústia já entra, a dúvida já entra, já começa a duvidar, já começa a ficar com medo, com ansiedade. Mas quando a sua fé se expande, porque a fé se expandindo, ela se expande pelo processo da lavagem que se dá em nossa mente pela palavra de Deus. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você vai se expondo à palavra, nesse processo a sua mente vai sendo o que, irmãos? Transformada, lavada. E aí Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de provar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade
de Deus. Então você vê a sua mente se renovando e você se tornando uma pessoa que, irmãos, forte emocionalmente. Tão forte que é capaz de dizer o que o salmista disse no Salmo 91. 1000 podem cair à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Quantos podem dizer amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Diga, o Senhor está comigo. Você vai ter medo de quê? Vai temer aqui. Um pregador chamado Spurgeon estava uma vez na sua casa, no quarto, e a mulher dele disse que ouviu um barulho na sala. Aí ele disse, à noite, estava dormindo. Ele falou, eu vou lá ver o que é. Aí ela disse, você vai ter coragem de levantar para ver? Ele falou, sim. Aí ele acendeu a vela e foi caminhando dentro de casa. Quando chegou na sala, se deparou com um demônio. Pergunta à pessoa que está só ali, o que você faria? Diga, rapaz, eu ia dar uma carreira tão grande o quarto de volta, que eu ia tropeçar em tudo no meio do caminho, nem sei onde ia parar a vela. O diabo é tão debochado. O demônio perguntou para ele, e agora, o que você vai fazer? Ele simplesmente soprou, apagou a vela e disse, vai embora daqui que eu vou dormir. E voltou para o quarto. Só assim. Não tenha medo de nada. Quanto mais a sua fé se expandir, mais corajoso e corajosa você se tornará. É por isso que o diabo tenta privar você da palavra. Ele tenta privar você do ensino verdadeiro, como diz o irmão Pedro, porque o ensino errado é destrutivo. É por isso que ele mantém as pessoas em escravidão, por falta de quê? De conhecimento. É por isso que ele levanta a circunstância para você não estar na igreja na quinta-feira, não estar na igreja no domingo, recebendo o quê? A palavra, porque ele sabe que se ele tirar o seu coração da palavra, você não tem nada para enfrentá-lo, você não tem nada. O que é um homem sem fé para encarar o diabo? O que é um homem sem fé para encarar o diabo? O que é uma pessoa sem fé para encarar o diabo? Não é ninguém, não é nada, não é ninguém, não é nada, não é nada. Então ele sempre coloca circunstâncias, inventa situações, colocam pessoas. Os meus filhos, quando eram pequenos, já contei isso aqui, tem 2 primos que moram no Rio de Janeiro, quase não vê os primos. Antigamente era uma vez por ano, agora não é mais esse tempo. Já são grandes, já são todos adultos, os primos deles. Mas garotos, os meus filhos. E os primos chegavam do Rio, eles na empolgação de criança, de querer brincar o tempo todo, diziam, pai, não quero ir para a igreja hoje não. Por quê? Porque meus primos estão aqui, eu quero brincar com eles. Eu falei, sim, chame-os para a igreja. Mas eles não querem ir para a igreja não, fala. Então eles vão esperar vocês voltarem da igreja. Vocês vão brincar com eles o dia todo, mas na hora de ir para a igreja, 5 horas, vai dar para sair, vai pegar vocês dois, eu quero os dois prontos e arrumados para irem para a igreja. Quando terminar o culto, vocês voltam para a casa da sua avó. E assim vocês vão fazer. Mas
privar os meus filhos da igreja, desse lugar, de se expor à palavra, não. Não. E às vezes as pessoas elas cedem. Ah, chegou um parente na minha casa. Oh, que pena que você veio no dia errado, eu estou saindo para a igreja. Mulher, eu nunca venho aqui. Pois é, mas hoje não vai dar não, eu tenho compromisso para ir para a igreja. Não é assim? Educadamente, sim. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não quero ser mal educada, ah, eu não quero ser desconfortável, ah, eu não quero. E às vezes fica lá fazendo sala e pensando até no culto. Fazendo sala e pensando no culto. E isso vai acontecendo uma vez, duas vezes. Eu não estou falando que uma exceção não pode acontecer, mas 2 vezes, 3 vezes. Vai tirando o seu coração da onde, irmãos? Da palavra e da palavra. Eu vi uma frase de Zuleika que ela disse bem assim uma vez, esposa do pastor Eli. Um coração sem a semente da palavra é um terreno fértil para o diabo plantar o joio. Porque o diabo sabe que tudo que ele plantar no coração do ser humano floresce. Eu vou repetir, um coração que não se expõe à palavra, que não é cheio da palavra, é um campo fértil para o diabo plantar o joio. Porque ele sabe que tudo que ele plantar nesse coração, ele vai fazer o quê? Ele vai florescer. Você já tentou ajudar pessoas que de repente ela estava passando por um problema e você falou bem assim para a pessoa, fulano, creia, eu creio junto com você. E a pessoa fala bem assim, mas eu não consigo. Não é assim? Fulano, vamos crer para o seu milagre. Nós vamos orar, vai acontecer, mas eu não consigo. Eu não consigo. Arriada, por quê? Porque não tem o quê? A semente da palavra no coração. Por isso nós precisamos investir, irmãos, tempo na palavra. Fala comigo, diga, investir tempo na palavra. Investir na palavra, investir na palavra. Quanto mais essa palavra vai se fortalecendo, mais a sua mente vai ficando o quê? Forte. Aquela velha história que as pessoas oram, mas só essa oração, sem a palavra, não vale nada. Dizer bem assim, eu vou orar para que você, irmã, tenha a sua mente blindada contra os ataques do diabo. Você acha que a oração vai blindar a mente dela? O que é que vai revestir a mente dela? O que é o capacete da salvação? É uma coisa que você bota a sair de casa do dia, é a palavra, é você entender quem você é em Cristo Jesus. A única coisa que pode blindar a sua mente é a palavra de Deus. Fora isso, são só coisas de homens para fazer com que você se sinta bem. Mas se sentir bem é uma coisa, ter efeito é outra. Não é assim? Se sentir bem é uma coisa, ter efeito o quê? É outra. Você quer se sentir bem? Ou você quer algo eficiente para a sua vida? Diga eu quero. Diga algo eficiente para a minha vida. Então, quando a sua mente ela fica bem estruturada, a terceira coisa é o que o seu raio de alcance daquilo que já é seu por direito em Cristo Jesus e aquilo que são coisas que você tem que conquistar pela sua determinação, ousadia e fé, de fato se tornam mais fáceis. Aquela velha frase que eu digo sempre aqui, primeiro você trabalha a fé e depois a fé trabalha para você. Repitam comigo, diga, primeiro eu trabalho a minha fé. Diga aí, depois a minha fé trabalha para mim. É isso que acontece. Então você vai ver que a sua capacidade de conquistar, de avançar,
fato se torna mais fácil. De fato se torna mais fácil. O que de repente para você é difícil, para mim não é. Concordam comigo? Concordam? De repente você pode lidar com um problema vendo uma grande dificuldade. Para mim não. Mais uma vez, eu uso o exemplo do músculo, da fé como músculo, na academia. Não é verdade? Aquele peso que é chamado halter, que está ali na academia, 15 quilos, para pegar e fazer assim. Alguém aqui consegue levantar 15 quilos num braço e 15 quilos no outro? Quem já fez ou faz academia? Não, não é? A pastora Valéria foi na academia quando estava com o pastor Val lá em casa. Aí ela pegou um pezinho. Aí o pastor começou a rir, né? Porque eu estava com o outro bem mais 8 quilos em cada um. E ela com um bem miudinho. Aí o pastor filmou eu perto dela. Ela com um negocinho bem pequenininho. Aí ele, Jair, isso aqui é quanto? Eu falei assim, pastor, eu nem sei o peso, acho que nem tem aí. Aí ele falou, eu acho que isso aí deve ser umas 300 gramas. Aí eu sou pastor, não faça ela se sentir tão pior do que ela já está não, né? Na verdade. Mas é o começo dela. Não é verdade? Não é verdade? Ela podia fazer como que eu estava fazendo? Não. Por quê? A minha capacidade muscular hoje é o quê? É outra. Certo? Agora, eu chego lá na academia e eu vejo os monstros pegando outros pesos. E até mulheres pegando pesos também. Aí eu vou dar uma de machista. Não, vou ficar por baixo não. Se essa mulher pega esse peso, eu tenho que pegar. Eu vou me torar todinho. Não é assim? Porque a minha capacidade muscular não está ainda apropriada para aquele peso. Mas para outros sim. Então, quando a sua fé se expande, algumas coisas para você, de fato, vai ser mais leve. O que para outros não é. Os irmãos estão entendendo? Aí eu pergunto, vale a pena ou não vale a pena investir em sua fé? Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? Então invista em sua fé, para que ela se expanda. Vai ficar papocando, torando a sua fé. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ou você acha que qualquer judeu poderia ser colocado na cova dos leões e não ser devorado pelos leões, como Daniel não foi? Daniel não foi porque a fé dele já estava nesse patamar. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram tostados naquela fornalha porque a fé deles já estava o quê? Naquele ponto para isso. Irmãos, nós precisamos desses últimos dias avançar em nossa fé. E você vai ver o diferencial na sua vida em qualquer lugar aonde você colocar os seus pés. Você vai ver Deus pegar junto com você. Quantos podem dizer amém? Então, eu vou dividir essa ministração de hoje em duas. Eu vou deixar para o próximo domingo eu continuar sobre esse assunto. Vamos fazer domingo então sobre a expansão da sua fé, parte 2. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quantos querem receber aqui